Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a moral do médium na comunicação mediúnica. Isso influencia na comunicação mediúnica? Isso ajuda o médium? Ou isso não tem importância nenhuma, né? A comunicação vai acontecer de qualquer jeito. Vamos falar sobre isso? Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Hoje nós vamos falar sobre a influência da moral do médium, da conduta moral do médium na comunicação mediúnica. Quero agradecer ao Fábio Maia, que também mais uma pergunta dele. Essa semana eu respondi 2 perguntas em vídeo, né? Na terça-feira falamos sobre o choque anímico, né? E hoje nós vamos falar sobre a conduta do médium na comunicação, né? Vejam que a vivência do médium, a forma com que ele vive, influencia muito nas comunicações dele, na aceitação vibratória do que vem de outros espíritos, tá? Mas nós vamos falar especificamente na relação na hora da comunicação, tá? Então vejam, tudo no mundo é vibração, né? Tudo é vibração. E não tem como nós fingirmos vibração. Nós sermos, digamos assim, totalmente desequilibrados durante o dia. E aí nós vamos para o centro espírita, paramos lá, estendemos as mãos, ó Senhor, fazemos a oração lá da prece de Cáritas. E de repente o nosso perispírito vira um anjo. E aí nós só damos comunicações elevadíssimas. Isso não acontece. Isso não acontece. Vejam que a relação entre a ostensividade mediúnica e moral do médium, isso não tem relação. Um médium ele pode ser extremamente ostensivo e ser moralmente muito ruim, tá? Então não tem uma relação. Ele pode ter conquistado fatores da mediunidade lá atrás e isso vem com ele, é uma bagagem dele já. Só que aí não quer dizer, ele pode ser assim, dar comunicações muito facilmente, mas isso não remete a equilíbrio. Aí já é diferente. Ele pode ter facilidade para dar a comunicação, para sentir, perceber e tudo mais, né? Incorporar o espírito lá e tudo mais. Só que quando se remete a equilíbrio, vibração, a, digamos assim, ter refinamento na comunicação, no sentir caracteres ali do espírito comunicante, aí as coisas já não batem. Então, digamos que esse médium ele possa dar comunicação muito facilmente, mas ele pode não ter facilidade para sentir diferenciais das energias ou separar, digamos assim, fragmentar dentro da cabeça dele as ideias do espírito com a dele, tá? E ainda colecionar essas ideias dos espíritos e poder agir sobre elas. Por exemplo, ter mais observação sobre uma ideia de amor, de alegria, que tire aquele espírito das ideias de vingança e passe a concentrar a ideia dele, né, na ideia do amor. Tá? Então, essa é uma parte do equilíbrio do médium, que é a capacidade que ele conquistar de experiência, de observar dentro da mente dele como um grande salão de ideias, de caracteres, de poder separar isso. Então, se o médium tem uma dificuldade moral muito grande, ele pode se perder quanto a isso. Outra questão é a questão quanto ao equilíbrio da comunicação. O médium, quanto mais moralmente equilibrado, geralmente, as comunicações dele são mais pacíficas. Tá? Não quer dizer assim que o médium moralmente equilibrado só dá comunicações de mentores espirituais elevadíssimos, não. O médium precisa ajudar em todos os campos nas reuniões mediúnicas. Ele não pode dizer assim, eu sou só um médium, como eu sou muito equilibrado, eu sou um médium só de mentores espirituais elevados. Mentira. Isso não acontece, tá? O médium ele pode e deve ajudar em todos os campos, ele não pode se abster, tá? Mas, porém, tá? Quer dizer que na comunicação de um espírito, por exemplo, muito revoltado, ele vai ter ascendência moral sobre esse espírito revoltado, esse espírito vingativo. Então, o que vai acontecer? Esse espírito vingativo, ele vai se sentir muito mais encapsulado, muito mais contido, e vai ter, digamos assim, um respeito, né? Ele não vai conseguir agredir o médium. Ele não vai conseguir, digamos assim,
macerar a comunicação ali, prejudicar até certo ponto o médium. Então ele vai se sentir mais contido. Digamos assim, quando a criança rebelde, está querendo fazer estripulia, arte, de repente o pai dá só um olhar. E aí a criança se aquieta, porque tem respeito pelo pai, sabe que ele moralmente ele está acima, né? Então a criança fica mais quieta, tá? Pode até resmungar, mas fica quieta. Então esse é um exemplo para ilustrar para a gente. Agora, quando o médium tem, digamos assim, uma vida moral muito complicada, né? A questão moral da vida dele é muito complicada, muitos vícios, muitas complicações de pensamentos, muita coisa. Né? Não dá para enumerar tudo aqui, né, gente? São muito esquisitos. O espírito negativo ou vingativo, ele pode se sentir muito solto. Olha, eu estou me comunicando através de um cara que é muito parecido comigo. Então, eu me sinto mais livre. Eu posso dar soco na mesa aqui nesse centro espírita. Eu posso fazer estripulia. Posso tentar me jogar no chão, que o médium vai estar muito suscetível a aceitar essas influências, porque ele está em uma certa paridade comigo. Tá? Então, por isso, gente, a importância do médium cuidar dos fatores morais. É muito comum se ver em casas espíritas o médium, assim, como ele tem facilidade ostensiva, então ele se acha meio assim que, meu papel estou cumprindo, eu vou lá, dou comunicação. Né? E a parte moral, por exemplo, renunciar um pouco mais à bebida ou até eliminar totalmente. Quando eu falo renunciar um pouco mais, é que eu sei, eu não posso cobrar das pessoas que renunciem totalmente. Tá? Mas se você pode trabalhar para isso, programar isso na sua vida para renunciar totalmente, faça. Né? Há questões pequenas, comezinhas da vida, né? Por exemplo, a maledicência. Né? Que dentro da maledicência estão incluídos lá pensamentos mesquinhos. O egoísmo, a inveja, né? A raiva, a revolta. Está ali dentro desse simples comportamento da maledicência, de você querer contar para outra pessoa uma fofoca, uma coisa do tipo, tá? Então, assim, isso são pequenas coisas, mas tem vícios piores, como drogas, né? Tem ódio, eu tenho ódio de um parente, tenho ódio do meu pai, porque não me tratou do jeito que eu gostaria, tenho ódio da mãe, raiva desse, daquele, ressentimento, né? Não perdoar. Então, tem muitos tipos de coisa. A sexualidade exagerada, os desejos sexuais exagerados, que não são, de certa forma, conduzidos com saúde, tá? Então, assim, são muitos desequilíbrios, tá? Que podem fazer com que o médium, ele fique, digamos assim, aberto, sem cobertura, de segurança maior na hora de dar comunicação. Então o espírito vai se sentir mais à vontade para fazer várias estripulias na comunicação ali, e até o próprio médium, ao final da comunicação, ele vai se sentir um pouco mal. Ele pode, às vezes, sentir dores no corpo, sentir certa tontura, desequilíbrio, enjoo. Por quê? Porque o perispírito dele permite que aquelas influências entrem mais nele. Já o médium com moral mais elevada, não estou dizendo santo, gente, não é santo, tá? É aquele que trabalha, busca melhorar os padrões morais. Mesmo que às vezes você não seja, ninguém é perfeito, mas você tenta, você busca, você corre atrás, você tem essa preocupação. Aquele espírito mais negativo, ele vai se sentir mais contido. E vejam que eu falei tudo isso em relação à comunicação na reunião mediúnica, mas tudo isso nos influencia no dia a dia. No dia a dia. Né? Então, sim, a influência da conduta do médium é muito importante, porque essa conduta, quando ela é muito negativa, voltando à reunião mediúnica, na hora da comunicação do mentor, o mentor espiritual ele vai se sentir muito mais afinado com você. As ideias que ele vai lhe inspirar, a lhe passar na comunicação vão fluir muito mais do que se você tiver uma moral muito prejudicada. Né? Então é como você, por exemplo, vai fazer uma comunicação de internet. Né?
você usar um fio de cobre. É uma coisa mais arcaica, né? Que ainda existe, mas é mais arcaica. Agora, se você usar uma fibra ótica, a luz passa direto. Não é melhor? Então, tem médiuns que são a fibra ótica, tem médiuns que ainda estão lá no fio de cobre, né? Então, se a gente pode propor para o trabalho com os espíritos um equipamento melhor, não é mais interessante, gente? Quando a gente fala de trabalhar na reunião mediúnica, a gente leva muito para o lado religioso e simplesmente deixa o sabor das situações a coisa acontecer. E esquece do lado técnico, do lado especializado, do oferecer um melhor serviço. Então a gente tem que pensar sobre isso, de estar mais preparado, como se fosse um atleta, né? Eu vou oferecer mais condições para o meu mentor da comunicação. Eu vou oferecer mais condições de segurança para aquele espírito melhorar, porque quando o médium é moralmente melhor, ele influencia aquele espírito a melhorar sim. E tudo melhora à nossa volta. E fazendo isso, não melhora só a reunião mediúnica, melhora nós mesmos, a nossa relação com o alto, a nossa elevação vibratória, né? Melhora num plano global. Então, agradeço ao nosso amigo Fábio Maia pela pergunta que gerou um vídeo interessante, né? Quem tiver perguntas, claro, pode sempre enviar. Quem sabe a sua pergunta pode virar um vídeo também, né? Com explicações aqui. Então, meus amigos, obrigado por ficarem até aqui. Desejo a vocês muita paz, muita alegria. Até o próximo vídeo.